Daqui de São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro, onde a situação é mais dramática. No Rio já chega a 8 o número de mortos por causa da chuva que começou na sexta-feira. E a cidade mais castigada é Petrópolis, na região serrana do Rio. E é para lá que a gente vai agora fazer contato com o repórter André Ruels, que está ao vivo com a gente. E a preocupação ainda é grande, né, André? Porque com essa chuva toda concentrada e o solo encharcado, ainda tem risco de mais tragédias, infelizmente, né? Você fala de onde? Qual a situação de momento por aí, André? Bom dia. Bom dia, eu estou aqui próximo a Santa Cidade, em frente à Defesa Civil do município. Ainda chove aqui em Petrópolis, uma chuva mais leve, mas com bastante vento. Ainda há previsão de chuva moderada, ocasionalmente forte, ainda hoje até a noite de domingo, podendo chover também um pouco menos na segunda-feira. Aqui a Defesa Civil já registrou quase 400 ocorrências. As principais ocorrências são os deslizamentos de terra e também algumas quedas de árvore aqui na cidade também. Como vocês falaram, são 8 mortes registradas em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo uma em Arraial do Cabo, uma em Duque de Caxias, 2 em Teresópolis, onde foi a última vítima resgatada aqui do estado na noite de sábado, e 4 óbitos aqui em Petrópolis, todos da mesma família, no bairro Independência, próximo à entrada aqui da cidade de Petrópolis. Outra questão também que aconteceu foi a subida da Serra de Petrópolis, que foi interditada cerca de 24 horas, entre sexta-feira à tarde até sábado, no final da tarde. A subida foi aberta, mas teve mais uma interdição parcial no final da noite deste sábado, no quilômetro 75, após uma queda de deslizamento aí também de árvore. Isso, imagino, tem impactos também econômicos, né, André? Para a vida da cidade é um impacto forte, né? Um final de semana atípico, né? Sem a presença dos turistas que fazem de Petrópolis uma cidade tão procurada, né? Que são o coração, a vida financeira de Petrópolis, né? Então, para além de tudo isso, né? Para além das mortes, né? Que é a pior das perdas, para além disso também, imagino, vai ter perdas econômicas, né? Para os comerciantes que enfrentaram alagamentos, né? Que tiveram prejuízos por causa das enchentes e também por causa desse fechamento por tantos dias, imagino que isso vai deixar um rastro também de prejuízos para Petrópolis, né, André? Com certeza, o turismo é o forte aqui da cidade de Petrópolis, e sempre que tem essas chuvas, às vezes não tão fortes também, sempre afasta os turistas, o comércio tem que ficar fechado, é uma situação complicada, ainda mais que a gente depende muito também da nossa subida da Serra de Petrópolis, que enfrenta problemas sempre também com as chuvas, deslizamentos sempre acontecem, é uma situação complicada mais ainda quando a serra fica interditada. Então, esse final de semana, muito comércio fechado, principalmente hoje, domingo, que já não costuma abrir. Ontem, sábado também, o comércio praticamente ficou todo fechado, com exceção de supermercados, mercados, padarias e as farmácias que ficaram abertas, né? Vai ter que haver um trabalho, né, da cidade em si, na divulgação, depois que as chuvas cessarem, para trazer os turistas de volta que gostam tanto aqui da cidade de Petrópolis, principalmente nos finais de semana, né? E nesse momento estão sendo aceitas doações, André? Como é que tá? Porque geralmente em situações como essa, né, em tragédias dessas proporções, muitas vezes são abertos trabalhos de recebimento de donativos, né, especialmente para os desabrigados e desalojados, né, para quem perdeu tudo, para quem não tem para onde ir, que geralmente está em uma moradia improvisada ou abrigado em alguma estrutura do poder público, morando de favor com algum conhecido, mas precisa de apoio. A gente está até vendo imagens aí de um caminhão ou de um ponto de coleta de água. Qual é a situação de momento aí em Petrópolis? Estão sendo recebidas doações? Que informações você tem para a gente? Estão sendo recebidas doações, os principais pedidos são água, como a gente está vendo aí, também muitas roupas, colchões, porque algumas pessoas perderam suas casas, né, no bairro da Independência, como a criança Ayla, de 4 anos, que sobreviveu, né, na situação de desabamento de uma casa lá no bairro da Independência, onde parte da sua família faleceu. E está sendo pedido tradicionalmente aquela vaquinha, né, como dizem, que é a doação para ajudar essa criança e os parentes dela que vão poder acolhê-la nesse momento. Além das famílias que se sentiram inseguras de suas casas e foram para os pontos de apoio. E aí ainda há pedido de doações para essas famílias que estão no ponto de apoio para poder ter colchões melhores, roupas que foram perdidas ou não sabe, né, na verdade, se foram perdidas ou não. Então está sendo pedida também ajuda para essas famílias também. E aqui em Petrópolis, a gente está acostumado com essas chuvas, então há várias instituições que já ajudam nessas doações, então já estão sendo pedidas e essas instituições já estão sendo levando, né, essas doações para as famílias vulneráveis aqui da cidade de Petrópolis.
Perfeito. Então, as informações do André Ruelas ao vivo, direto de Petrópolis, na região serrana do Rio. Obrigado por enquanto, André, pelas suas informações. Bom trabalho por aí e até mais. Cristiano Vilela, quero te ouvir, Vilela. É claro que a solidariedade é sempre importante, né? E o brasileiro nunca deixa passar, né? Em relação a isso, a gente tem muitos problemas no país, né? Mas a generosidade do brasileiro e a solidariedade em momentos difíceis, ela sempre aparece, né? Sempre uma marca, mas não pode ser só isso, né? E o poder público, Vilela, que atribuições há do poder público e o que poderia ter sido feito por todas as esferas de poder, falando aqui poder público, isso inclui governos federal, estaduais, municipais. O que estaria ao alcance das autoridades para tentar evitar que tragédias assim acontecessem, Vilela? Pois é, numa situação drástica como essa, quando a gente está realmente nesse momento agudo, o mais importante, o fundamental é tomar medidas urgentes para aquelas pessoas que perderam suas casas, para aquelas pessoas que precisam de cuidados de saúde, sem sombra de dúvida. Mas esse tema, ele tem que ser lembrado, ele tem que ser objeto de atuação do poder público durante o ano inteiro. E não ser lembrado apenas nesses momentos de grave crise, momentos de deslizamento, momentos de alagamento, situações como essa. Porque quando a gente trata dessas questões de deslizamento, dessas questões de residências que são destruídas, você tem um problema grave, que é o de planejamento urbano no Brasil, e um elemento extremamente grave, que é o de falta das autoridades promoverem medidas para a retirada de pessoas de áreas que já são sabidas, que já são conhecidas como áreas de risco para esse tipo de ocorrência. O fato é que o Brasil precisa realmente de uma reestruturação na área urbana e de uma reestruturação nas suas áreas de risco. Agora, isso custa, isso precisa ser colocado como um elemento prioritário, mas infelizmente esse tipo de situação só é lembrada uma vez por ano no período de chuvas. E aí com isso, entra ano e sai ano, essas questões acabam sendo postergadas, acabam sendo adiadas e pouquíssimas são as medidas que a gente percebe que são adotadas pelos governos para, de alguma forma, diminuir esses danos. O fato é que aquelas medidas que são mais essenciais, que vão realmente no bojo do problema, essas medidas são caras e, infelizmente, são deixadas de lado pelo poder público. Muito bem, a gente